estaríamos sem Ele. Nada pode calar a voz de um adorador. Amém? Vamos abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Aleluia! Glória a Deus. Se você está feliz com Jesus, dê um glória aí no seu lugar. Grandes coisas eu sei que tem feito o Senhor na nossa vida, e grandes coisas eu sei que Ele ainda fará, irmãos? Maravilhas estão para ser feitas, e como nós seres humanos, nós temos, irmãos, assim, hoje esse abaixa ali para mim para encaixar. Tem que tirar a capinha? Vamos, né? Aleluia. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aquele costume de dizermos e até de nos prepararmos, para que no ano novo coisas novas aconteçam, planos novos sejam colocados em ação. Então eu quero compartilhar uma coisinha breve aqui antes de lermos a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, a respeito do nosso ano de 2021, que já foi anunciado aqui, que 2021, como me mostrou, como me direcionou o Senhor, será o ano do avivamento. E eu refletindo sobre os anos anteriores, sobre esse quarto ano que iremos iniciar do Ministério Caminhando para o Alvo, o Senhor dizia ao meu coração que em 2018 foi o ano da entrega. E no ano da entrega nós preparamos o terreno. Nós nos entregamos como um solo, às vezes bruto, por tudo que tínhamos passado, por tudo que estávamos vivendo, pessoas chegando recém-convertidas, pessoas chegando de um tempo que não congregava, isso lá em 2018, então foi aquele ano de nos entregarmos novamente a Deus e deixarmos o solo ser preparado, para que em 2019, no ano do plantio, nós pudéssemos lançar a boa semente no solo, mas num solo preparado por Deus, não em qualquer solo, naquele solo que durante o ano de 2018 foi trabalhado, foi adubado, foi fofado. E em 2019 nós plantamos essa boa semente, lançamos a semente no solo. Nesse ano de 2020 foi o ano da colheita, porque todo plantio gera uma colheita. E neste ano talvez você pudesse estar pensando assim: este ano eu vou colher grandes coisas, vou colher coisas magníficas, maravilhosas. Irmãos, e não me surpreendeu a colheita que Deus deu para o mundo através desse Covid. Porque o mundo estava muito afastado de Deus, o mundo está muito distanciado da presença do Senhor. Mas em meio a isso tudo, nós podemos dizer que nós não colhemos o Covid na nossa vida, nós colhemos o cuidado e a misericórdia de Deus sobre nós, porque estamos todos aqui com saúde, os nossos familiares estão em casa, a nossa casa foi protegida, então nós colhemos sim uma boa colheita. E tendo colhido essa boa colheita, o Senhor já nos tem preparado para nesse ano de 2001, nós recebermos agora o fogo do Espírito Santo de Deus. E será o ano do avivamento, será um ano de um novo tempo, será um ano de novas conquistas para o reino de Deus, será um ano em que o nosso rosto vai resplandecer a face de Cristo, e o fogo do Espírito que vai estar dentro de nós vai contagiar as pessoas. E eu tenho certeza que muitas almas se renderão a Jesus Cristo neste ano. Então já prepara,
Nós vivemos num mundo agora cheio das tecnologias, dos virtuais, das tags, né? Então para 2021 é hashtag Aviva MCA. Hashtag Aviva MCA. Porque vai ser o ano do avivamento aqui na nossa igreja. Amém? E nós já vamos nos preparando, né? Porque o Espírito Santo já está trabalhando. A partir do momento que Ele nos dá a direção, Ele já começa a trabalhar. E nós já estamos sentindo esse calor vindo em nós. Não sei se você já consegue sentir, mas eu já consigo, irmãos. E esse altar está um prazer. Esse altar está um prazer. Eu estava louvando aqui, eu estava procurando ventilador, caçando ele aqui. Onde é que ele está? Pelo amor de Deus. Porque o fogo está ardendo no altar. E ele não vai se apagar. E do altar esse fogo ele flui. E ele vai para a igreja. E ele enche o coração de todos aqueles que estão em busca de um avivamento, em busca do Senhor Jesus. Então vamos viver, igreja. Preparem-se. Vai ser o ano do fogo. Amém? Mas o fogo santo, né, minha irmã Jô? O fogo santo do Senhor Jesus. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. A palavra muito conhecida, uma palavra que foi até pregada aqui há pouco tempo pelo presbítero. Presbítero, não foi isso, presbítero? Jesus andando sobre as águas? O presbítero pregou sobre essa palavra. Mas a palavra de Deus, em cada dia, ela quer nos trazer um ensinamento diferente. E eu creio que hoje, como naquele dia foi através da vida do presbítero, hoje Deus também vai falar no seu coração e vai trazer uma perspectiva diferente da palavra dele. Nos diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 22 do versículo 14. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, ou seja, por volta de entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, igreja? Senhor Deus, Pai amado e poderoso Rei, em nome de Jesus Cristo, toma o coração do teu povo neste momento. Ó Pai, abra, Senhor, ó Deus, a mente para o entendimento da tua revelação, Pai, da tua palavra, e que em nome de Jesus Cristo nós possamos ser edificados, transformados e curados pelo teu poder e pela tua graça. Assim nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Podem se sentar, igreja. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer para vocês o contexto dessa passagem. Quando Jesus, iniciamos lendo aqui, que Jesus compeliu. Compelir quer dizer dar uma ordem, influenciar as pessoas a fazer aquilo com um empenho. Então Jesus compeliu, Jesus fez um esforço além do que ele fazia em suas ordenanças aos seus discípulos, para que eles se retirassem daquele lugar que eles estavam, que eles entrassem no barco e que eles fossem para o outro lado do mar. E por que Jesus Cristo fez isso? Havia pouco tempo, antes deles irem para este lugar, chegada a notícia até Jesus e seus discípulos, que João Batista
Aquele João Batista que clamava no deserto, dizendo ao povo para se arrepender, pois era chegado o reino de Deus, havia sido morto, havia sido decapitado pelo rei Herodes. E Jesus Cristo com seus discípulos, naquele momento de tristeza, ele junta os seus discípulos e em particular vai dizer a palavra aí, antes do versículo, no capítulo 14, antes do versículo 22, que Jesus reúne os seus discípulos e sai em particular para um lugar deserto. Mas irmãos, Jesus era notado e vigiado por uma multidão que não queria perder seus passos. E uma multidão segue Jesus e seus discípulos para aquele lugar onde eles foram. Talvez os discípulos pudessem ter ficado decepcionados, porque eles achavam que ia ter um momento de descanso, talvez até um momento de luto pela morte de João Batista. Mas aquela multidão seguiu Jesus, e Jesus, tomado por compaixão, como era natural dele, como ainda é natural dele, Jesus Cristo começa a curar aquele povo, começa a curar os doentes que havia no meio daquele povo. E foi chegando o entardecer, e aquele povo com fome, a multidão começou a sentir fome. E eles olham, e André chega para Jesus e diz: nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixinhos, que o menino ali tinha para o seu alimento. Não temos condição de alimentar toda essa multidão. E Jesus Cristo ali faz o milagre da multiplicação dos pães e do peixe, e alimenta aquele povo todo. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, não contavam as mulheres e nem as crianças, eram em torno de 5.000 homens. Então nós podemos colocar aí, se colocar a esposa para cada um, mais uns filhos, vamos multiplicar por 3, 15.000 pessoas. E todos eles se alimentaram e ainda sobrou alimento. E ao verem aquilo, as pessoas foram seduzidas pelo poder de Jesus Cristo em fazer aquele milagre, e começaram a olhar para ele e dizer assim: este homem é a solução de todos os nossos problemas. Mas não olhavam para Jesus como solução somente dos problemas espirituais deles. Começaram a ver Jesus como também um líder civil, como um rei que iria vencer toda a opressão do Império Romano. E começou aquele burburinho entre aquela multidão, e aquilo começou a tomar conta também do coração dos discípulos. E Jesus Cristo, antes que aqueles discípulos fossem contaminados por aquela conversa, por aquele burburinho que estava no meio, Jesus Cristo, para preservá-los no propósito dele, que era o propósito do reino, não o propósito terreno, Jesus Cristo compeliu aqueles homens que entrassem no barco e fossem para o mar. E Jesus Cristo ficou e ele despediu aquela multidão e subiu para o monte para orar. E a palavra vai nos dizer que lá no mar, aqueles homens enfrentaram uma grande tempestade. E talvez lá no coração deles pode ter passado assim: por que Jesus Cristo nos tirou de um lugar onde estávamos tranquilos, num lugar onde não tínhamos tempestades, e nos mandou para um lugar onde estamos correndo risco de vida, onde estamos vivendo esse aperto todo que estamos passando, onde as ondas nos lançam para um lado, nos lançam para o outro. Mas a palavra vai dizer lá em Marcos capítulo 6, que Jesus do alto do monte os via. E aqui começa a revelação de Deus para a sua vida. Aonde Jesus te mandar é sempre o melhor lugar. Pode ser em meio à tempestade, mas é melhor do que onde você estava.
Se aqueles homens continuassem no meio daquele burburinho, eles teriam o coração deles contaminado. Eles também iam achar que Jesus Cristo tinha vindo à terra para ser rei na terra, e iriam perder o foco do propósito do reino de Deus. Jesus Cristo nunca vai te tirar de um lugar e te colocar em outro que seja pior para você. Aonde Ele te mandar, pode ter tempestade, pode ter ventania, pode ter o que for. Estar aonde o Senhor te colocou, estar aonde o Senhor te mandou, é melhor do que estar aonde Ele não quer que você esteja. E Jesus Cristo sempre vai estar te vendo. Era noite, irmãos, com tempestade. Aí você pode ver assim, os discípulos não estavam enxergando nada em volta do barco, não tinha condição de ver um palmo na frente do nariz deles, mas Jesus lá da terra, do alto do monte, não perdeu eles de vista nem um momento. Irmãos, tempestade com Deus não é sinal de morte. Aqui é a segunda passagem que nós vemos, discípulos nos barcos, atravessando o mar, e o mar com um forte vendaval. Nós vemos lá quando Jesus estava também dentro do barco, e eles atemorizados foram acordá-lo, para que ele repreendesse o vento e a chuva. E vimos aqui nesta passagem que Jesus não estava, mas eles tinham ido por ordenança de Jesus. A tempestade que Jesus coloca na sua vida para você viver, ela não vai te matar. Ela vai te edificar, mas ela não vai ser motivo de morte para você. Creia, a tempestade que Deus coloca na nossa vida é para nos fortalecer, é para nos edificar, é para nos moldar, é para nos acrescentar da graça dele, para nos tornar melhores, não para nos causar morte, não para nos causar medo, mas é para nos causar confiança de que Ele está no controle do barco, de que é Ele quem está direcionando todas as coisas, inclusive o fato de você estar no meio dessa tempestade. Tudo foi pela vontade, pelo querer e pelo efetuar de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Não devemos temer quando estamos andando no caminho do Senhor. O que aos nossos olhos possa parecer ruim, é bênção de Deus para a nossa vida. E as tempestades na vida de um cristão, elas podem vir de duas maneiras. Existem duas maneiras que a tempestade pode vir sobre nós. E a primeira delas é para nos corrigir quando estamos nos afastando da vontade de Deus. O Senhor é tão bom, é tão misericordioso, que Ele cuida de nós até quando nós viramos as costas para Ele. Às vezes nos esfriamos e começamos a deixar o mundo falar mais alto ao nosso coração do que a palavra do Senhor. E começamos a nos desviar em nossos caminhos, começamos a perder o foco no alvo, começamos a perder o direcionamento da nossa caminhada. E nesse momento, Deus, por amor, irmãos, é por amor, não tenha dúvida disso, Deus lança uma tempestade em nossa vida. E por que Deus lança essa tempestade, irmãos? Porque é na dificuldade que nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. Muitas vezes na bonança, muitas vezes quando temos tudo que queremos, nós começamos a esquecer que nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida. Nós começamos a nos achar autossuficientes, começamos a nos achar demais.
Em alguns casos começamos até a dizer, porque eu isso, eu aquilo, eu fiz, eu aconteci. E começamos a tirar a glória de Deus e trazer a glória para nós mesmos. Aí a tempestade do Senhor, ela vem para nos trazer de volta ao caminho. Vem para nós reconhecermos que nós dependemos dEle. Dependemos da misericórdia, do amor, da bondade, da benignidade. Dependemos dEle até para respirar o ar que nós respiramos. Uma outra maneira que tem de se vir tempestade sobre nós é para nos fortalecer quando temos algo maior para fazer na obra de Deus. Quando Deus quer te colocar um patamar acima, quando Deus quer te dar uma responsabilidade maior, Ele vai te pôr à prova. É assim no mundo, irmãos. No nosso trabalho, vamos pegar no nosso trabalho. Você está lá num lugar, num setor, na empresa que você trabalha, e de repente o seu gerente ou o seu patrão vê uma oportunidade de te colocar um cargo acima do que você está. Ele vai te testar, ele vai te colocar à prova, ele vai te colocar em situações difíceis, para ver como você vai sair nelas, para ver se Ele pode te confiar algo maior. E o Senhor, quando quer nos dar algo maior, Ele nos põe à prova, Ele nos testa. Ele testa a nossa fé, Ele testa a nossa confiança, a nossa dependência nele. Ele testa a nossa resistência nos momentos difíceis. Ele testa o nosso amor pelo próximo. Ele testa a nossa caridade, a nossa generosidade. Por quê? Porque Ele tem algo preparado para nos dar. E nós precisamos sair da zona de conforto que nós estamos, acordarmos, acelerarmos, para podermos receber aquilo que Ele tem para nós. Aí é necessário uma prova, uma lutinha lá, que às vezes de lutinha não tem nada, às vezes parece mais a luta de Jó, mas sabendo, irmãos, que Deus está ali no controle. Jó achava que conhecia Deus, né, Tati? Falei sobre isso sexta-feira lá no pastor Edivar, que estávamos lá, fomos levar a palavra de Deus, foi uma bênção. Jó achava que conhecia Deus, e foi necessária aquela luta toda, para lá no final Jó chegar e falar assim: Senhor, eu achava que eu te conhecia, mas eu conhecia só de ouvir falar. Agora, depois disso tudo que eu passei, que eu te conheço face a face. Às vezes precisamos de luta, irmãos, para conhecermos verdadeiramente a Deus. Porque às vezes vemos Deus num nível material, mas Deus está no sobrenatural. Quando nós paramos de viver o natural e passamos a viver o sobrenatural de Deus, aí nós verdadeiramente passamos a conhecer a Deus face a face. E muitas tempestades vêm na nossa vida para isso, mas não é para a morte, é para que o nome dele seja glorificado. Por isso não desanima não, agarra na sua fé, agarra firme no propósito para o qual Deus te colocou aqui nessa terra. Confia nele, clama, fala: Deus me ensina. Irmãos, a tempestade para o nosso aprendizado, ela vai durar o tempo que nós levamos para aprender. Então não seja resistente ao ensino de Deus, não. É igual na escola. Se eu vou para a escola, estou cursando o primeiro ano, e eu não aprendo, no ano que vem, em que ano que eu estou? No primeiro ano de novo. E aí eu passo o ano de
coisa, Ele quer nos ensinar. Nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter sabedoria para aprendermos. Porque aí a hora que nós aprendemos, a tempestade cessa. O nível maior chega. Nós começamos a ser usados num novo patamar por Deus, num outro nível. Muitas pessoas vão deixar de ser ali no nível em que era aquela multidão e vai passar para o nível dos discípulos no tempo da luta, no tempo da guerra. Ali, irmãos, eram vários tipos de pessoas que seguiam Jesus. Alguns estavam ali porque falavam, vamos lá, porque lá vai ter pão, vai ter peixe. Esses, no final daquilo tudo, foram despedidos. Quem ia continuar com Jesus dali para frente eram os discípulos, é um outro nível. Pessoas que já haviam passado pelas suas tempestades, pessoas que já haviam aprendido com Jesus, pessoas que estavam num nível superior de intimidade com Deus na caminhada, pessoas que cresceram em suas lutas. A aflição daqueles homens no barco durou grande tempo no mar. A palavra vai dizer que durou de antes do anoitecer até a quarta vigília, quando Jesus foi ter com eles. A quarta vigília é de 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Se nós considerarmos que aquele povo foi para o mar antes de anoitecer, nós podemos considerar que eles ficaram naquela luta ali, naquela tempestade por mais ou menos umas 9 horas. Imagine, irmãos, você pode pensar assim, 9 horas é pouco, mas vai ficar 9 horas dentro de um barquinho, no meio de uma tempestade. E creio que naquele tempo, eles se perguntavam, onde está Jesus? Cadê Jesus? Por que Ele nos mandou para essa tempestade? Podia ser questionamento na mente daqueles discípulos. Muitos deles podiam estar pensando, por que Jesus fez isso conosco? Nós o acompanhando o tempo todo. Por que Ele está demorando tanto a vir? Se Ele disse que viria, por que Ele não está aqui neste momento? E ali passando as horas e passando as horas. Irmãos, muitas vezes a demora de Deus aflige muito mais a nossa alma do que o nosso próprio problema nos aflige. Muitas vezes estamos vivendo algo e sofremos mais porque Deus não está resolvendo no tempo que nós queremos do que pelo próprio problema. Nós temos que saber que o tempo é de Deus. Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de bonança, há tempo de bom tempo, há tempo de tempestade. E muitas vezes, por falta de confiança no poder e no agir de Deus, ou por pressa do nosso coração, queremos que as coisas aconteçam fora do tempo de Deus. A sua tempestade só vai cessar no momento em que Deus perceber que o propósito para o qual ela foi colocada esteja cumprido. Antes disso, ela não vai cessar. E muitas vezes nós achamos que já não temos mais força para seguir. Senhor, eu já não aguento mais e o Senhor não chega. As minhas forças acabaram e o Senhor não vem ao meu recurso.
Igreja, presta atenção nisso. Quando o nosso recurso acaba, aí entra o de Deus. Se o seu recurso na sua luta está acabando, se as suas forças estão se esgotando, se você não consegue mais fazer nada, é momento de você tirar suas mãos e deixar Deus agir. Fique somente em obediência a Ele. Esteja em obediência a Ele, deixando Ele agir. O segredo para a vida do cristão dar certo, um segredo para a tempestade na vida do cristão durar somente o tempo que Deus determinou, para que ela não seja alongada por nossa causa. O segredo de sermos felizes, o segredo de sermos prósperos, o segredo de sermos abençoados, se chama obediência. A obediência é o que nós devemos ter ao Senhor e aos seus mandamentos, porque nós, estando em obediência debaixo da vontade dEle, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Outra lição maravilhosa que esse texto nos dá, irmãos, é a forma como Jesus Cristo vem até nós na hora da tempestade. Jesus Cristo disse àqueles discípulos: vão na frente, depois eu vou. Como é que aqueles discípulos estavam esperando que Jesus Cristo fosse até eles? Num barquinho, não é? De que forma você andava no mar naquela época? Num barquinho. Então eles deviam ter imaginado assim: nós vamos, Jesus Cristo depois vai pegar um barquinho lá com alguém e vai vir atrás da gente e vai nos alcançar lá do outro lado, se a gente já tiver chegado, ou eles não sabiam que hora que eles iam sair, vai nos alcançar, vai chegar até nós. Mas Jesus Cristo se apresenta a eles andando por sobre as águas. E quando aquele povo olha, o que acontece? Fantasma! E se atemorizaram. Irmãos, muitas vezes estamos vivendo tempestade e o Senhor vem até nós de uma maneira que não é a que esperamos, e nós achamos que não é Ele. Às vezes até repreendemos: sai para lá, Satanás, sai para lá, coisa ruim. Mas às vezes é Jesus chegando de uma maneira diferente da que você estava esperando. Nós temos que ser sensíveis à forma como Jesus vem até nós. Nós temos que ter discernimento para identificarmos ali se é Jesus mesmo chegando, ou se é o que eles chamaram lá de fantasma. Eu creio que todos aqui iriam se assustar, irmãos. Todo mundo iria se assustar. De repente vindo alguém andando por sobre as águas vestido de branco, no meio das ondas, surgindo naquela escuridão, em meio aos relâmpagos. Mas precisamos ser sensíveis a isso, a forma como Jesus vem até nós. Jesus, ele não usa métodos tradicionais para manifestar o seu poder, nem tampouco métodos exibicionistas. Jesus não foi sobre as águas para se exibir, porque Jesus não precisa se exibir. Mas ele não usa meios tradicionais para que a gente possa ver o poder dele em ação, as maravilhas dele em ação. Ao invés de Jesus ter como seu meio de transporte um barquinho,
Ele teve, como está escrito lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, a tempestade como seu caminho. Lá em Naum vai dizer que Jesus faz da tempestade, da tormenta, o seu caminho para chegar até o seu povo. A tormenta que você está vivendo, a luta que você está passando, ela é o caminho pelo qual Jesus Cristo está caminhando para chegar até você, para te abençoar e para trazer o poder dele sobre a sua vida. A questão é o que fazemos quando vemos, quando ele vem. Os discípulos se assombraram. E nós, como temos agido na chegada de Jesus? Como temos agido na vontade dele? E outra coisa interessante, lá no versículo 27, no versículo 26 vai dizer que os discípulos gritaram: é um espírito. E aí Jesus diz a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aí Pedro vai pedir a Jesus para ir até ele, e a tempestade descendo solto. Antes de Jesus acalmar a tempestade na sua vida, ele vai acalmar você. Ele vai apacentar primeiro o seu coração. Ele vai primeiro te colocar em paz dentro da sua tormenta, para depois ele acalmar a tempestade. Ali naquele momento, ele diz aos discípulos para terem calma, para terem confiança, para não temer, porque é ele que está indo. E Pedro se acalma, e naquele momento Pedro diz: então Senhor, me diga para ir até o Senhor. E Jesus chama Pedro, e Pedro desce daquele barquinho e começa a ter a experiência maravilhosa de andar sobre as águas, como Jesus estava andando. Quando você está vencendo a sua tormenta, quando você está em confiança no Senhor, creia, você também está andando sobre as águas. Você não está andando no natural, mas você está andando no sobrenatural. Mas quantas vezes não agimos como Pedro, quase chegando ao encontro de Jesus, se distrai com a tempestade e começa a afundar. Quantas vezes estamos ouvindo a voz de Jesus nos chamar, seja através da própria voz dele ao seu coração, seja através da voz dos seus pastores, seja através da voz de um irmão, seja através de uma ministração. Quantas vezes temos ouvido Jesus nos chamar, e quando estamos próximos de chegar até Ele, duvidamos e começamos a afundar. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A palavra diz que Jesus estende a sua mão, pega a mão de Pedro e o ergue. A palavra diz que Jesus está com a mão estendida para você, para você, para você, para você, para você, para você, assim como ele estava para Pedro. Quer pegar sua bênção? Estende sua mão aí para Jesus. Faça um ato profético, pegue na mão de Jesus. Ele está com a mão estendida para você e você está afundando. Estenda a sua mão, pegue na mão dele. Ele vai te tirar da tempestade. Naquele momento, Jesus Cristo pega na mão de Pedro, ergue, leva Pedro
Entrando ali, eu creio que Jesus Cristo disse: agora quem dirige esse barco sou eu. Jesus Cristo, ele vai te pegar e vai te levar para o barquinho onde ele está no controle. E ele estando no controle, ele vai dar ordem. A tempestade vai acalmar. As ondas vão cessar. A bonança vai vir sobre a sua vida. E as bênçãos do Senhor, elas vão estar todos os dias te acompanhando. E por que, Senhor, temos que passar tanta luta? Por que, Senhor? Tiago capítulo 1, 3 e 4 vai nos dizer: porque a prova da nossa fé produz perseverança, e essa opera para que sejamos maduros e íntegros na presença do Senhor. A prova de Deus na nossa vida, ela tem por objetivo nos trazer de volta a Ele, se estivermos distantes, ou nos preparar para algo maior que o Senhor quer colocar na nossa vida. O final disso tudo está escrito lá na palavra do Senhor, no versículo 33. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram e verdadeiramente disseram: Tu és o Filho de Deus. Quando nós passamos pela tempestade, quando nós chegamos no ponto que Jesus queria que nós chegássemos, no ponto de preparação ou no ponto de volta à intimidade com Ele, o resultado é nós o adorarmos, cumprirmos o papel para qual estamos na terra, porque nós fomos criados para adorar o Senhor. E depois da tempestade na nossa vida, nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus e o adoramos como Ele quer que o adoremos, em verdade e espírito, porque são esses o que o Senhor procura: adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Que você possa ter sido abençoado por esta palavra, que você possa se colocar da maneira como o Senhor espera que você se coloque diante das tempestades e diante das lutas, porque grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida, e grandes coisas eu tenho certeza Ele fará, porque temos caminhado em busca de uma intimidade maior com o Senhor, temos caminhado em busca de uma entrega maior a Ele, temos caminhado em busca de uma intimidade cada dia maior e mais próxima do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nossa vida através dessa palavra, que nós possamos crescer cada dia mais em conhecimento do Evangelho e nas bênçãos do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Dê suas palmas para louvar